Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu ia começar a orar aqui, mas eu resolvi aqui gravar um testemunho que aconteceu há muito tempo atrás. Quando eu era, fazia o que? Fazia um ano que eu estava na presença de Deus, mais ou menos, nem isso. Vou contar um testemunho aqui muito forte. Foi tremendo. Eu fui trabalhar lá para São José dos Pinhais. E comecei a trabalhar numa empresa. Pegava 7h15 da manhã nessa empresa. Só que saía da casa 5 e pouco, porque tinha que pegar 2 ônibus e tinha que esperar no terminal e aquela coisa toda. E acordava sempre 5 e pouco, pedia o jejum, a santa consagração e entregava todo dia meio-dia. Lá na empresa tinha o restaurante, tinha café da manhã, almoço e café da tarde. A empresa abençoada. E o que acontece? Comecei a trabalhar lá, que Deus preparou. E a minha rotina era essa. Eu acordava às 5 e pouco, pedia o santo jejum, jejuava até meio-dia. Eu lembro que algumas vezes eu fui ultrapassada de meio-dia e quando é a hora do almoço eu ia lá para dar uma descansada. Debaixo das árvores, lá no tapete, lá eu entrava na meditação da palavra. Quando eu via, fechava o olho e apagava. Um dia eu acordei, era 3 e pouco, que o segundo gerente foi lá me acordar porque eu apaguei, certo? Estava muito cansado, né, e com sono. Mas várias vezes eu passava da meio-dia. Imagina, acordar 5 e pouco, daí você trabalhando, aquela correria toda. E não dormia bem. Por que não dormia bem? Porque eu saía da empresa ali, era a base das 5 e pouco, quase 6 horas. Pegava o ônibus e ia direto para Curitiba. Pegava 2 ônibus, ia direto para Curitiba. E ficava no culto lá e daí vinha de Curitiba, chegava com o último coletivo, com a última lotação. Chegava de novo 11h45 da noite. Então eu saía da casa às 5h30, quase 6 horas, para pegar o primeiro ônibus, que rodava na vila ali, acho que é 6 horas. E daí chegava com o último. Eu saía de casa com o primeiro e chegava com o último, só para você ter uma base. Por quê? Porque eu ia lá nos cultos lá em Curitiba. Lá. E o que acontece? Na sede era tremendo. E o que acontece? Aquela correria toda. E tinha 2 porteiros lá. E tinha um porteiro que pegava na parte da tarde antes de eu ir para casa. Não, na verdade é um dia sim, um dia não. E daí o que acontece? Não, eu pegava na parte da tarde, não tem nada a ver com um dia sim, um dia não. Pegava na parte da tarde. O rapaz era de dia e esse outro senhor era de noite. E um certo dia eu fui lá para cima para tomar banho e tal, porque lá tomava banho para ir para casa, tinha chuveiro, tudo, coisa errada. Fui tomar banho e tal, lá no vestiário. Quando eu estava saindo, encontrei ele. Ele pegou e olhou assim para mim e ficou meio assustado assim. Eu peguei e disse, aí, tudo bem? Ele pegou e disse, tudo bem. Eu vim dar uma andada aí na empresa aí. Daí ele falou, viu, você é crente, né? Eu disse, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu disse, pois é. Estava vendo você pregar ali. Daí ele falou bem sim para mim. E ele andava arcado. Eu pensava que tinha problema na coluna, que andava com a coluna assim, arcado. E daí ele disse, Jesus te tirou das drogas, né? Eu disse, submundo das drogas. Daí ele pegou e disse, pois é, eu vi a maneira que você estava pregando pro rapaz ali, a hora que eu cheguei. E eu já vi na hora que Deus tinha te tirado desse mundo das drogas aí. Só na maneira de você estar falando a palavra, pregando. Daí eu disse, e o senhor? Eu sou desviado.
Quando ele falou, eu sou desviado da presença de Deus, na mesma hora eu peguei assim e disse, paz do Senhor, irmão. E dei a mão para ele assim, ele pegou e ficou assustado, disse, paz do Senhor, irmão. Ele pegou e paz do Senhor. Daí eu disse, em nome de Jesus, vai voltar para a presença de Deus. E daí nisso, sempre eu ficava meia hora esperando o ônibus lá embaixo. E nisso, esse intervalo de tempo, eu ficava conversando com ele ali toda a tarde, na guarita. E quando faltava 5 minutos eu descia, porque era perto, o asfalto, assim, eu descia assim para pegar o ônibus ali. E eu falando da palavra, e ele pegou e disse, irmão, eu vou contar para você qual que é a minha situação. Eu disse, qual que é a situação do irmão? Pode falar. Ele pegou e disse, ó irmão, é o seguinte, quando eu estava na presença de Deus, eu era pastor da igreja pentecostal, Deus é amor. E eu ia no monte, orava das 3 da tarde às 3 da madrugada, no mesmo lugar, com a mão levantada para cima nas campanhas, podia chover, fazer vento, frio que fosse. Eu ficava das 3 da tarde às 3 da madrugada, quando era campanha, orando. No mesmo lugar, com a mão levantada para o alto. Quando eu cumprimentava a igreja, que começava a orar, as pessoas caíam endemoniadas para o lado de fora da igreja. E a igreja lotava quando eu ia pregar, quando eu pregava. Irmão, era tremendo o que Deus fazia através da minha vida. Só que o diabo atacou a minha casa tão terrivelmente que quando eu saía para ir para a igreja, a minha esposa saía com um machado ou com um facão, uma coisa assim, tá atrás de mim para me acertar. Eu tinha que sair correndo. E eu levantava a mão na igreja para orar, pessoas caíam possessas lá fora. Só que dentro de casa eu não tinha autoridade para expulsar o demônio, aquilo que tinha ali. E eu sofria com aquilo. E o sofrimento foi tão grande, a luta foi tão grande que eu fui me desfalecendo, desanimando e tal. E quando eu vi, eu perdi as forças. A guerra estava tão grande, perdi as forças. E acabei desviando e separei com a mulher. E nós moramos no mesmo lote. E se damos bem, somos amigos. Só que eu não consigo voltar de jeito nenhum para a presença de Deus. Não consigo. E volto a repetir, ele tinha as costas arcadas. Era assim, parecia que tinha um problema na coluna, era arcado, homem. Tipo aqueles senhor corcunda, sabe? Aqueles senhor corcunda. Eu achava que era normal, só que analise, presta atenção nesse testemunho. E daí eu peguei e disse, irmão, vou entrar em guerra, oração e jejum. Se o irmão quer, deseja verdadeiramente, vamos entrar em guerra então. Vou entrar em jejum e oração constante. Para Deus dar vitória para o irmão. Ele disse, irmão, eu quero falar uma coisa para você. Toda palavra que você traz para mim, toda tarde que nós conversamos aqui, você fala um trechinho da palavra para mim aqui. Eu fico a noite toda com aquela palavra no meu coração, alegre, feliz. E eu, no outro dia, eu não vejo a hora de eu vir aqui para mim receber de novo a palavra, porque é maravilhoso. Não sei o que, eu sinto algo tão maravilhoso assim na palavra, parece que me alimenta, me sustenta, me dá aquela alegria, aquele refrigério. Eu peguei e disse, em nome de Jesus, irmão, vou entrar em guerra, batalha, jejum e oração, em favor do irmão. Daí quando eu chegava 11 e pouco, com o último ônibus lá, eu ia para a oração, onde eu arrumei um lugarzinho numa garagem lá para mim orar, um cantinho lá, e orava às vezes até 1h30, 2 horas. Ia dormir 5h30, estava de pé. E daí na sexta-feira, eu fazia, sexta-feira, depois que eu vinha do culto, nós ia com os irmãos, eu levei os irmãos para o monte, porque eles não sabiam. Os irmãos da Deus e Amor lá nem sabia de oração do monte nem nada. Eu peguei e levei os irmãos para o monte, fomos para o monte, comecei a ir para o monte. E daí na sexta-feira eu fazia a semana inteira de preparo para participar da vigília na sede, e que tinha os guerreiros da oração.
Vigília Guerreiros da Oração, todo sábado. Às vezes era 5, 7 sábados, 3 sábados. E o que acontece? Eu fazia consagração e na sexta-feira eu ia para o monte. Daí trabalhava no sábado até meio-dia, vinha, ficava em consagração até de tarde, daí ouvia que tinha o Daniel Miranda, da Igreja Deus e Amor, que pregava os cultos de ensino, era tremendo. Eu entregava o jejum depois de tarde, depois das 5 e pouco que ele terminava o ensino na sede mundial, eu escutava pelo rádio. Entregava o jejum ali no sábado de tarde, porque eu trabalhava só até meio-dia. Daí entregava de tarde a consagração, jejum, e comia, me alimentava bem, tomava banho e ia para o culto, no sábado. Daí o culto terminava 10 horas, ficava até 11 horas lá embaixo nas barraquinhas. Tinha gente que não ia para casa, porque as vilas eram longe, não compensava eles ir embora. Então eles ficavam ali nas barraquinhas fazendo lanche e tal. E eu ia, fazia um lanche, conversava com a irmã da barraquinha que eu conhecia ali. E 11h30 começava a vigília, mas eu já subia 11 horas, já dobrava o joelho, já começava a orar até 1 hora. E 11h30 começava e ia até 1 hora a oração. E daí começava outra programação, louvor, outro trazia a palavra e tal, e até 5h30. Então agora você analisa. Eu entrava no trabalho, eu ia para o trabalho, me acordava para ir para o trabalho 5h30, jejuava todo dia até a consagração, a guerra, a batalha espiritual em favor do irmão, e consagração primeiramente, até meio-dia todo dia, e na sexta-feira eu ia para o monte, e daí o que acontece? Eu ia para o culto de tarde, voltava com o último ônibus 11h30, e ainda ia na garagem orar ali. Então eu dormia muito pouco. Eu, às vezes ia dormir 1h30, 2 horas, e 5h30, 5h40 já tinha que estar de pé para ir trabalhar. Mas eu não estava nem aí, só na graça de Deus, só na graça. Daí até uns falaram para mim, disse, ó, se você continuar desse jeito aí, daqui um pouco você vai ter que andar com umas pedras no bolso, porque senão você vai dar um ventinho aí e vai voar, porque estava super magro. Porque daí eu não dormia direito, daí consagração todo dia, daí e oração constante. E o que acontece? Na sexta-feira, ia para o monte e voltava, e no sábado, quando eu acordava 5h30, eu só ia dormir no domingo, que acabava a vigília 5h30, daí até eu chegar na casa, esperar os ônibus, abrir lá o negócio dos ônibus lá e tal, para mim vir, eu chegava 7h30 na casa, imagine. Eu acordava no sábado 5h30 e ia dormir no domingo 7h30 da manhã. E isso consagrava, ouvia o ensinamento de tarde, ia para o culto, ficava na vigília, era só glória. Sempre, graças a Deus. E no foco do irmão ali, para Deus trazer ele novamente. E daí ele começou a sentir algo que estava começando a agir na vida espiritual dele. E eu cheguei do culto um dia, e me alimentei, fui lá na garagem orar. Quando comecei a orar, guerrear em oração em favor dele, eu comecei a ver umas imagens assim. Umas imagens da Aparecida, aquela demônio lá, e comecei, do Ogum, comecei a repreender, e veio ele assim na minha mente assim. E eu comecei a repreender, entrei naquela guerra espiritual. Repreender e tal, pedindo para Deus visitar ele, livrar e tal, naquela guerra por ele. Beleza. No outro dia, quando eu estava vindo, fui conversar com ele, ele pegou e disse, varão, eu tenho um negócio para te contar. Eu disse, fale. Ele pegou e disse, viu, ontem, tal hora, o que você estava fazendo? Esse exato momento, disse, ó, eu tinha acabado de chegar da igreja, tinha me alimentado e fui orar na garagem. Daí ele pegou e disse, varão, que roupa que você estava? Eu disse, eu estava com a jaqueta bege e tal. Daí ele pegou e disse, deixa eu te contar. Eu saí daqui da guarita, dei uma volta na empresa e entrei dentro de um caminhão para ficar ali dentro do caminhão ali. Sentado na poltrona do caminhão ali e tal. Banco do caminhão ali, mais confortável e tal.
E nisso veio tipo de um sono em mim. Quando veio um sono em mim assim, dali um pouco eu senti umas mãos assim, terrível assim no meu pescoço, tentando me enforcar assim, eu não conseguia se livrar. Quando eu abri o olho eu vi um demônio assim, com o olho bem vermelhão assim, vermelho, aceso assim, tentando me matar assim. E eu tentava repreender coisa, mas não conseguia. E dali um pouco eu peguei, veio tipo na minha mente assim a imagem do irmão de joelho, orando. E quando veio essa imagem, esse demônio pegou e sumiu. Tipo, deu aquele sumiu na hora. Daí eu disse, mas irmão, que horas que era? Eu disse, tal hora. Eu disse, essa hora eu estava de joelho dobrado e contei o que eu vi. Eu disse, quando eu vi aquela aparecida, aquela imagem do Ogum lá, e eu vi a imagem do irmão, eu entrei na guerra espiritual para Deus repreender os demônios e tal. Daí eu disse, então, no exato momento que o irmão estava de joelho dobrado, orando na guerra espiritual, era porque esse demônio veio para tirar a minha vida, para me matar aqui. E se o irmão não tivesse na batalha, na guerra, na oração, no outro dia o que acontecia? Eles iam chegar na empresa aqui, eu ia estar morto aqui dentro do caminhão, e eles iam dizer, morreu, deu um infarto nele. Ou algo assim. Vocês perceberam o que é a guerra espiritual? Querendo aquela libertação que a Pombagira disse que eles verem eu orando aqui no monte, aqui não conseguem chegar perto, nem chega mesmo, porque se chegar é queimada, é destruir esses demônios do inferno. Guerra espiritual, eu sempre falo, Efésios 6,10, revestido toda a força do poder de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta é espiritual, é contra Satanás e os demônios. E ali foi uma guerra espiritual travada. Deus deu vitória, beleza, tal. E eu naquela guerra, naquela batalha, em favor do irmão ali e tal, porque ele queria, ele sentia. Quando eu falava da palavra, eu via que ele sentia, assim, aquele desejo, mas não conseguia, não tinha força. Um homem temente a Deus, mesmo estando afastado, ainda temia a Deus. Ainda tentava fazer o mais certo possível. E daí eu disse, em nome de Jesus, o varão vai voltar. Ele pegou e disse, irmão, ó, eu vou ser bem sincero pro irmão, é impossível eu voltar. Falou assim para mim. Daí eu disse, para Jesus não há nada impossível, para Deus não há nada impossível. Ele pegou e disse, não, mas para mim é impossível, varão, eu nunca vou voltar, não tem como eu voltar. Daí eu disse, quando Lázaro estava morto, tinha uma pedra no sepulcro. E o que aconteceu? Daí ele falou assim, pois é, Jesus disse, tira a pedra. Daí eu perguntei para ele, se eles não conseguissem tirar a pedra, o que ia acontecer? O que Jesus ia fazer? Ele disse, Jesus ia tirar a pedra. Jesus ordenava e a pedra saiu. Eu disse, é o que Jesus vai fazer com o irmão. Isso que impede do irmão voltar, essa pedra que está impedindo, Jesus vai remover, Jesus vai tirar. Ele pegou e baixou a cabeça, ficou quieto, mas não me contou o que era. Preste bem atenção, não me contou o que era. E ele tinha me falado que com a esposa dele ele morava junto. Ali se davam super bem, depois que ele se afastou e tal. Tomavam cervejinha e tal, tal. E o que acontece? Preste bem atenção. Eu não sabia o que era. O que impedia dele voltar, essa pedra que ele falou. E no final de ano eu vim pro Candói passear aqui. Tive uma decepção aqui de uns negócios aqui que eu vim para resolver umas coisas. E quando eu soube de um escândalo que aconteceu ali e tal, eu digo, sai fora, Satanás. Não tenho parte, não quero nem chegar perto de pessoas que se envolvem com escândalo na obra de Deus e tal, e ó. Beleza. Voltei para lá. Ainda bem que aconteceu aquilo, porque Deus me livrou de algo que ia ser algo que ia trazer só luta, problema para mim na vida. Beleza. Isso logo que eu me converti. Beleza. E eu voltei para lá. Trabalhar isso aqui faz o quê? Faz uns 15 anos, 16 anos. Logo que eu era novo convertido, nem entendi de batalha, de guerra espiritual, mas eu estava focado sempre na consagração, graças a Deus. E o que acontece? Voltei para lá.
E naquele propósito, oração, jejum em favor do irmão e tal. E um dia, eu fui trabalhar e comecei a sentir algo assim, terrível na minha vida. Parece que toda a graça de Deus, toda a unção de Deus, toda a presença de Deus sumiu da minha vida. E eu sentia aquele vazio, aquela angústia. Eu sentia aquele mal que eu sentia quando eu estava no mundo, entregue para Satanás, entregue aos vícios. E eu sentindo aquilo e eu pensando, Senhor, mas o que eu fiz? O que eu pequei? Será que eu pequei com o Senhor? O que eu fiz? E eu tentava lembrar alguma coisa e não, graças a Deus não via nada, porque eu sempre sincero na presença de Deus. E eu não lembrava, e eu via do meu lado, eu via aquele submundo que eu vivia, e eu dizia, meu Deus, eu não quero voltar para lá. E eu abraçava, tinha uns pilares assim na empresa, eu abraçava aqueles pilares assim, fazia força, dizendo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, não deixa eu voltar. Porque eu não tinha força de falar normal, então não sentia aquilo, eu fazia força assim para Deus visse o desejo que eu tinha de não voltar para lá, para o mundo. E eu ali não entendendo nada naquele dia, passei o dia todo mal, ruim, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E eu vendo aquela vida ali. Deu aquela angústia, sumiu tudo a graça, a presença de Deus, a alegria do meu coração, aquela angústia, aquele mal terrível. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi terrível o que eu senti. E toda a tarde eu tomava banho, me vestia, trocava de roupa e tal, para ir pronto para a igreja. Eu ia direto para a igreja, lá para o Curitiba. E eu peguei, fiquei cuidando, estava tão mal que eu fiquei cuidando. Eu disse, a hora que o irmão pegar e não tiver na guarita ali, eu vou pegar e vou passar. Porque hoje, Jesus, é eu que estou precisando de uma palavra, eu estou tão mal, que eu não tenho nem palavra para entregar para ele, para falar para ele, o que eu vou falar se eu estou mal? E ficava cuidando. E quando eu ia querer passar, ele levantava o rosto assim no vidro, assim, para ver se não era eu que estava passando, e os outros passando. Quando eu vi que ele estava escrevendo negócio lá na ata, lá assim, com bastante atenção, eu digo, é agora. Quando eu fui sair no portão, assim, sem ele ver, ele, ô varão, disse, Jesus amado, dá uma palavra que sirva para mim, que sirva para ele, mas que sirva para mim também, porque eu que estou precisando. E me virei de cabeça baixa, assim, cheguei na frente da guarita, que era pertinho do portão, assim, eu peguei e disse, o que foi, varão? Mas nem olhei para ele. Ele entra aqui dentro da guarita, que faz horas que eu estou cuidando do irmão aqui, para me contar algo pro irmão, assim, eu entrei, nem olhei nele. De tão mal que eu estava. Ele pegou e disse, irmão, daí eu disse, pode falar, irmão. Ele disse, voltei para Jesus. Quando ele disse, voltei para Jesus, eu levantei a cabeça e olhei nele. Quando olhei na face dele, aquele homem que andava arcado estava reto. E aquela face de morte, de treva, de escura. O que aconteceu? Estava um brilho, uma luz maravilhosa. E ele pegou e disse, varão, posso pedir algo para o irmão? Disse, peça. Ele disse, eu quero dar um abraço no irmão. Eu disse, amém, irmão, em nome de Jesus. Quando se abracemos assim, toda aquela graça, oh glória, toda aquela maravilha que eu tinha e tenho na vida, voltou. E quando voltou aquela graça tremenda, aquela presença maravilhosa, aquela unção tremenda, assim, o Espírito Santo falou no meu espírito, disse mais uma alma. Quando ele disse mais uma alma, assim, me deu vontade de eu sapatear no mistério ali e tal, mas só que o Espírito Santo, ele não tira consciência de ninguém, tal. Entendeu? E eu sentindo toda aquela emoção, aquela alegria, aquela glória, para não escandalizar, todos estavam passando tal, me contive ali, dei glória a Deus, fiquei maravilhado, disse glória a Deus, varão, que penso, que maravilha, e ele feliz ali, e eu já vi um novo homem, com o brilho do Espírito Santo, com a graça, com a presença de Deus, e aquele homem que estava arcado de tantas legiões de demônio que tinha na vida, o homem estava numa postura reta, normal, e feliz, alegre, e toda aquela graça que eu tinha e tenho, graças a Deus, toda aquela presença maravilhosa voltou. E eu, que maravilha, varão, daí conversemos e tal,
E eu fui feliz, agradeci a Deus. No outro dia, conversando com ele, ele pegou e disse assim, eu disse, varão, agora me fale, o que era que o varão disse que não podia voltar, porque não sei o que e tal, estava impedia e nunca ia voltar, é impossível. Qual que era a pedra que eu falei que Jesus tirava? Ele pegou e disse, varão, quando eu separei com a mulher casou com outro, beleza. E eu me envolvi com uma jovem de menor. E quando me envolvi, a família desta jovem eu não conhecia, era todos bandido, traficante lá, terrível e temido. E o que acontece? A família dela veio tudo armado ali e disse para mim, ó rapaz, ó, se você não cuidar dela, nós vamos te matar. Você vai cuidar dela o resto da tua vida, nós vamos te matar. E era isso, porque eles sempre me ameaçavam, diziam, vai cuidar dela, rapaz, vai cuidar até... E daí não tinha como eu sair dessa relação errada, desse adultério. Daí eu disse, conte como que foi, daí eu disse, quer ver como que foi? E eu estava lá pensando com Deus e tal, e o que o irmão falou, e o que aconteceu? De repente chega toda a família dela ali, todos aqueles bandidos ali, chegaram ali, e falaram para ela, pega todas as tuas coisas aí, pega todas as tuas coisas que você vai para casa, e você nunca mais, nem olhe pro lado dela. E se você olhar para o lado dela, nós vamos te matar. E pegaram e tiraram a menina. E ele ficou livre. E no mesmo dia ele foi e se entregou para Jesus. Novamente reconciliou com o Senhor e já recebeu o Espírito de Deus na vida. E Deus já deu a libertação, já mudou completamente a vida dele. Daí ele pegou e disse, varão, estou passando luta. Daí passou uns dias, ele falou, varão, estou passando luta com a mulher. Nós tínhamos amizade e tudo. E agora que eu voltei para Jesus, a mulher está endemoniada lá e tal. Eu falei, vamos vender a lota e a casa e dividir aqui. Você vai cuidar da tua vida com o teu marido aí e eu vou cuidar da minha vida. Não, se você quiser, saia você. Nós não íamos vender essa casa aqui. Nem lota, nem nada. Se quiser, saia você. Daí eu disse, varão, então vamos para a oração e vamos para o jejum, varão. Eu disse, vamos, em nome de Jesus. Eu disse, Deus vai dar a vitória. Acho que não deu um mês. Ele veio e disse, varão, eu tenho uma benção para contar para o varão. Eu disse, fale, em nome de Jesus, pode falar. Ele disse, eu estava bem de boa lá na casa, lá dali um pouco chega a mulher lá e diz, ó, já arrumei comprador para casa e vão comprar a casa, vamos dividir o dinheiro e você suma cuidar da tua vida, que eu vou cuidar da minha vida, não quero mais nem TV na frente. Eu disse, varão, Deus operou de uma forma tremenda, estou livre para servir a Deus agora. Eu disse, glória a Deus, que maravilha. Então, irmãos, é isso que eu falo. Se uma pessoa deseja de fato e busca a luta, você pedir para alguém interceder por ela, Deus faz a obra rápido, super rápido. Deus entra na batalha, mas quando a pessoa não quer mudança, ou quando a pessoa quer mudança, mas não luta com jejum, com oração, não busca, Deus não faz a obra. Porque por mais que existam pessoas orando, jejuando, mas se a pessoa não fizer a parte dela, nada acontece. E ela tem que tomar decisão e ela tem que se esforçar. Assim como Jesus fez a parte dele na cruz do Calvário, morrendo, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo Satanás e os demônios, tendo toda a autoridade para salvar, para libertar e para salvar o ser humano. Se o ser humano não fizer a parte dele de tomar a decisão e de se esforçar, nada acontece. E ali aconteceu obra tremenda. Aquele homem voltou para a presença de Deus e Deus tirou ele dessas situações terríveis. E agora, só para finalizar aqui, irmão, vocês lembram que eu falei? Daquele dia que eu estava me sentindo super mal lá e tal, que saiu a graça, saiu tudo a presença de Deus? Eu orei ao Senhor e disse, Senhor, o que foi aquele dia? Eu quero que o Senhor me fale o que foi aquele dia. Deus falou assim para mim. Eu disse, Senhor, fala o que foi aquele dia, o que aconteceu aquele dia. Deus falou assim para mim. Aquele dia que você recebeu a notícia, aquele dia que você recebeu a notícia, foi o dia que você provou tudo o que ele estava passando quando ele estava fora da minha presença.
Irmãos, imagine que coisa terrível era a vida daquele homem. Eu não estava suportando, eu não estava aguentando. Imagine, ele ficou vários anos sentindo aquele mal todo dia. Por isso que ele sentia alegria no coração, aquele refrigério quando eu falava da palavra de Deus para ele toda a tarde ali. E por isso que quando Deus começou a trabalhar, o diabo viu que ele ia voltar, o diabo foi e tentou matar ele lá, aonde eu estava lá na garagem de joelho, lá, entrando na batalha, na guerra, que Deus me mostrou a visão lá dele e daquele demônio lá, da Aparecida, Ogum. É tremendo as coisas espirituais é tremendo, o mundo espiritual é tremendo, irmãos. E Deus fez essa obra tremenda, trouxe ele novamente para a presença de Deus. Agora você imagine a guerra, a batalha que aconteceu no mundo espiritual. E eu, novo convertido, não tinha quase discernimento nenhum espiritual. E Deus fez uma obra tremenda e trouxe novamente ele para a presença de Deus. E eu creio que ele voltou, a glória da segunda casa se tornou maior do que a da primeira. Assim como ele, porque agora ele estava livre para ele se entregar e viver completamente para Deus, sem aquela endemoniada da esposa dele que não queria nada com Deus lá e tentava matar ele ainda todo dia. E ele era um homem mesmo afastado, eu via temor nele, eu via humildade nele, temia ainda a Deus. Só que eu não conseguia voltar porque o diabo tentou travar, fechar ele de todos os jeitos. Mas Deus deu vitória e ele voltou. Irmãos, isso é um testemunho para aumentar a fé, para você orar, jejumar, interceder em favor das almas. E para as pessoas que estão buscando libertação, que pedem oração, ore por mim, jejum por mim, para Deus me libertar, para Deus libertar o meu filho, a minha filha, meu esposo, minha esposa, não sei o que, não sei o que. Mas ela tem que tomar uma decisão, ela tem que querer, ela tem que buscar, daí acontece o milagre. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos interceder em favor das almas, em favor da família, em favor das almas, em favor da igreja, e vamos guerrear em oração e santificar, consagrar constantemente a nossa vida na presença de Deus. Deus é maravilhoso. Estava assistindo, vim mais tarde hoje para o culto, vim mais tarde hoje para o monte, no segundo dia da campanha, porque estava assistindo o canal do Wanderson Trovão, lá onde estava a Rafaela pregando lá, foi tremendo, a glória desceu de uma forma maravilhosa. E daí eu não quis perder esse culto abençoado do aniversário lá, estava assistindo lá no YouTube. E agora que senti de Deus de trazer esse testemunho aqui, para aumentar a fé, para vocês buscar guerrear em favor da salvação da família de vocês e você que quer se libertar, quer ser salvo, busque também, se esforce que Deus dá vitória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, está acabando o tempo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou estar orando em favor de todos em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.